Pessoal, como vocês estão? Boa noite. No caso, para quem está me vendo no momento que eu vou postar esse vídeo, aqui é o professor Matheus, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Eu queria pedir desculpas a todos pelo último vídeo que eu gravei, certo? Pois eu gravei com essa criança aqui, né? E esse microfone aqui atrapalhou a aula, ficou um chiado muito chato. Eu estou resolvendo esses problemas, né? Logo, logo vai dar tudo certo. Então, a aula de hoje que vamos ter não tem nada a ver com a primeira aula que eu gravei, certo? Vamos falar um pouco agora sobre a Segunda Guerra Mundial, famigerada, né, por ser conhecida como o maior conflito da história da humanidade, onde cerca de mais ou menos, algumas fontes dizem que morreram 50 milhões, outros dizem que morreram 80 milhões, né? Mas, né, de longe foi o maior conflito da história da humanidade, né? Vamos voltar um pouco antes de 1º de setembro de 1939, na Alemanha, né? A república mais conhecida naquela época como República de Weimar, né, que era liderada pelo presidente, que era o presidente na época, que era o general Hindenburg, né? Era uma Alemanha, vamos assim dizer, quebrada, né, porque estava sendo assolada não só pelas reparações de guerra dos aliados, né, por ter perdido a Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha, sinceramente, ela foi... Não estou de forma alguma puxando o saco da Alemanha, mas por conta do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi culpada inteiramente pela Primeira Guerra Mundial, coisa que não é verdade, né? Todos os historiadores, quando leem os acontecimentos que levaram à Primeira Guerra Mundial, concordam que a Alemanha não foi a primeira, não foi a culpada da Primeira Guerra Mundial. Ela foi uma consequência, um vetor, vamos assim dizer. Pois a Áustria-Hungria atacou a Sérvia e a Sérvia era aliada do Império Russo, da época Rússia czarista, com o czar Nicolau II, né? E por conta que a Rússia declarou guerra na Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, era aliado do Reich alemão, que era o Império Alemão, né? E declarou guerra contra a Áustria-Hungria. A Alemanha, por sua vez, defendendo a Áustria-Hungria, atacou a Rússia. Mas a Rússia também era aliada da França, que imediatamente atacou a Alemanha. Mas a Alemanha também declarou guerra contra a França, que a França também era aliada da Grã-Bretanha, a Inglaterra. Então, por conta disso, esse cenário confuso, começou a Primeira Guerra Mundial. Depois de 5 anos de guerra, né, uma guerra conhecida naquela época, que foi bem marcante, que foi conhecida como a Guerra das Trincheiras também, a guerra que, entre aspas, revolucionou o campo de batalha, onde apareceram metralhadoras, granadas, tanques, aviões, os famigerados ataques com gás, como fogênio, como gás mostarda, como cloro e dentre outros gases, né? Foi conhecido também como a Guerra das Trincheiras, onde por muito tempo a frente ocidental, que ia desde a fronteira francesa até a fronteira suíça, né, ficou parada por quase 2 anos, né? Temos 2 batalhas, né, que podemos destacar nessa frente ocidental, que foi muito custosa, né, que foi a Batalha de Verdun e a Batalha de Somme, cuja as 2 batalhas juntas somaram mais de 2 milhões de vítimas, ou seja, cada batalha custou mais de 1 milhão de pessoas. E isso, para aquela época, era um feito, vamos assim dizer, impressionante, porque nunca na história da humanidade exércitos tão grandes e batalhas tão custosas haviam acontecido, porque antes, nas guerras anteriores, pelo menos na Europa, acontecia o seguinte: um país declarava guerra no outro, acontecia algumas batalhas, essas batalhas geralmente
duravam no máximo 3, 4 dias. Os exércitos recuavam, né? Reforçavam suas forças e atacavam de novo. Mas a batalha, mas na frente ocidental e na frente oriental foi diferente, pois os perdiam batalhas, tanto o lado alemão quanto o lado franco-inglês perdiam batalhas, mas eles continuavam mantendo posição e mandando mais jovens para a morte. Voltando ao cenário que nós estávamos falando, a Alemanha foi culpada pela Primeira Guerra Mundial. Isso fez pagar reparações gigantescas, reparações essas que a Alemanha só conseguiu terminar de pagar em 2004, quase 90 anos depois. Literalmente 90 anos depois do começo da guerra, né? E essas reparações custaram muito a Alemanha. A Alemanha foi proibida de ter tanques, aviões, navios, artilharia, submarinos. Foi reduzido o seu exército de 2,5 milhões para apenas 100 mil homens, né? E os britânicos e os franceses tomaram a importante região alemã da Renânia, que fica na fronteira da França com a Alemanha, rica em produção de carvão, aço e ferro, deixando assim o povo alemão à mercê de uma crise gigantesca. Depois, com a queda da Bolsa de 1929, conhecida como a Grande Depressão, a Alemanha se afundou mais, ao ponto que um pedaço de pão mais ou menos desse tamanho custava 1 bilhão de marcos. Hoje em dia, né? Hoje em dia, nos padrões atuais, na moeda, vamos assim dizer, no dólar atual, seria equivalente a mais de 10 bilhões de dólares, né? Então, era um negócio abismado. Então, titio Adolf, papai Adolf, vamos assim dizer, né? Adolf Hitler, um austríaco, né, que lutou pela Alemanha durante a Primeira Guerra, veio com a sua famigerada SA e seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Entenda uma coisa: se seu professor diz que o movimento nazista era um movimento de direita, me desculpe, não era, pois, até onde eu saiba, todo e qualquer movimento que se intitula socialista tem a vertente da questão da esquerda. Mas a diferença crucial do nazismo, do nazi, para o comunismo é bem simples. O comunismo, ele era, né, a vertente rival da Alemanha, do nazismo. Ou seja, o comunismo ele é anticapitalista. Mas o Partido Nazista ele era tanto anticomunista quanto anticapitalista. Estava mais para um Estado estadista, vamos assim dizer, que acha que o Estado é o meio pela qual somente o povo pode se submeter a um estilo de governo. Depois de muita confusão, de Hitler ter tentado um golpe em Munique e ter sido preso, né, e depois solto, Hitler tentou para a presidência e não ganhou, né? O pessoal fala, Hitler ganhou fácil. Não. Então, a primeira vez, o partido nazista só conseguiu 4 assentos. Nada, vamos assim dizer. Depois tentou uma segunda vez, já com a SA, que era a milícia armada dos nazistas, né, já fazendo intimidações, já perseguindo os judeus, né? E já estava fazendo muita barbaridade na Alemanha. E por conta disso, cresceu de 4 para 50. Já é um salto gigantesco. 46 deputados dentro do Reichstag, que era conhecido, que era a Câmara dos Deputados na Alemanha. Mas Hitler também não ganhou.
Mas houve uma terceira eleição, a qual os nazistas conseguiram o impressionante número de 140 cadeiras, assentos, vamos assim dizer, no Reichstag, transformando no maior partido da Alemanha. Por conta disso, os alemães, os nazistas no caso, né, toda vez que ia começar uma sessão, eles saíam do Reichstag. Por conta disso aí, o vice-chanceler e o chanceler não conseguiriam colocar ordem na Alemanha. Então, o presidente Hindenburg, vendo o que ia acontecer, acabou aceitando o inaceitável, que era oferecendo a Hitler o cargo de chanceler. Chanceler, na Alemanha, era como se fosse, na Inglaterra, o primeiro-ministro. Ou aqui no Brasil, é o ministro das Relações Exteriores, no termo atual do Brasil. O ministro das Relações Exteriores do Brasil é conhecido como chanceler, mas ele não tem poder, diferente da Alemanha, onde o chanceler era a segunda pessoa mais poderosa da Alemanha. Então, em menos de, vamos assim dizer, em menos de 20 anos, os nazistas saíram de um bando de arruaceiros que se reuniam em cervejarias, né, para maior partido da Alemanha e seu líder como chanceler da Alemanha, né? E como um golpe de sorte, né, ninguém sabe se esse golpe de sorte que eu irei falar para vocês foi planejado pelos nazistas ou foi um tremendo golpe de sorte para os nazistas. Houve uma noite em que o Reichstag pegou fogo, né? Hoje em dia, né, muitas fontes dizem que foram a mando dos nazistas. Já os nazistas naquela época culpavam os comunistas, né? E, segundo as investigações, um comunista holandês tocou fogo no maior símbolo, entre aspas, da democracia alemã naquela época, que era o Reichstag. Por conta disso, Hitler chegou ao presidente Hindenburg e pediu que anulasse todos os direitos civis. A população não teria direito a nada. Iria censurar tudo. E todo o poder estava na mão do Adolf. Agora está mais perto do que nunca do nazismo assumir realmente a Alemanha. Não é verdade? Por conta disso, a SA, né, assassinou milhares de pessoas. Milhares. Houve também, naquela época, a Noite das Facas Longas, como era conhecido, onde Hitler eliminou muitos dos seus aliados de dentro do partido. Até mesmo o chefe da SA, que era o Rommel, né, eliminou porque ele era perigoso a Hitler. Entenda uma coisa, o partido nazista era muitas coisas, muitas, mas pelo visto amigo de si próprio não era. Por conta disso, Hitler teve mais poder do que nunca. Pouco tempo depois, o presidente Hindenburg faleceu e Hitler juntou o cargo de presidente e chanceler, se tornando, a palavra alemã significa, que se chama Führer, que traduzindo para o português significa o líder, né? E por conta disso, ele se tornou o único e supremo líder da Alemanha. E a Alemanha se tornaria o terceiro Reich, ou seja, terceiro império, né? E assim foi a ascensão do nazismo até a Alemanha, entendeu? Então, uma ótima noite para vocês que estão me assistindo nesse momento que eu vou lançar o vídeo. Fiquem com Deus, tamo junto
e logo mais vai ter mais. Tchau, tchau.